1º de janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. No Palácio do Planalto, uma cena que o país esperou por 40 anos. Um presidente eleito pelo povo passa a faixa a um sucessor eleito pelo povo. Depois de 8 anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso diz que quase chorou de emoção ao passar o cargo a Lula. O Jornal Nacional mostra todos os detalhes da posse, a nomeação oficial do ministério, as autoridades estrangeiras que vieram, os novos nomes da economia e a quarta-feira em que a democracia brasileira foi celebrada numa imensa festa popular na capital. Veja também, os novos governadores assumem seus cargos em 26 estados e no Distrito Federal. E fogos de artifício iluminam a chegada do Ano Novo em todo o Brasil. 1º de janeiro de 2003. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. No dia em que o Brasil assistiu à posse de um novo presidente, o Jornal Nacional fala ao vivo de Brasília. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Milhares de pessoas na capital federal e milhões pela televisão testemunharam o momento em que Luiz Inácio Lula da Silva deixou a condição de presidente eleito para se tornar presidente da República. A cerimônia começou pouco depois das 2 da tarde. Chovia quando a comitiva deixou a Granja do Torto. E pela primeira vez, Luiz Inácio Lula da Silva usava um carro oficial da presidência. Chuva forte, mas que não desanimou os militantes que esperavam em frente à Granja. Só com muita dificuldade, os carros conseguiram passar. No trajeto inteiro, Lula era saudado. Na Catedral de Brasília, a posse começava a ficar bem mais próxima deles. A chuva deu uma trégua e presidente e vice passaram para o Rolls Royce e de carro aberto seguiram pelo meio do povo. Lula feliz, acenando com as 2 mãos. José Alencar um pouco mais tenso. Na chegada ao Congresso, a festa. O carro quase some. O lago é ocupado. Beijos para a multidão. O presidente eleito é recebido na rampa pelos presidentes do Senado, da Câmara. Eles sobem a rampa. E mesmo entre os convidados, senadores, deputados, futuros ministros, o assédio continua. Fica difícil chegar à mesa. Lula é aplaudido de pé. E às 3h05, lê o juramento de posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil os senhores Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar Gomes da Silva, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2006. Finalmente, Luiz Inácio Lula da Silva assina o termo de posse. É presidente da República. Já empossado, Luiz Inácio Lula da Silva fez aqui mesmo, no Congresso Nacional, o primeiro discurso como presidente da República. Um discurso longo. E ele reafirmou o que prometeu na campanha. Pretende fazer um governo de mudanças. Mas antes do discurso, uma ordem. Simpática,
mas uma ordem a uma plateia, às vezes, informal demais. Vamos quebrar o protocolo, mas nem tanto, hein? Presidente, ele não quebrou o protocolo. Leu o discurso durante 42 minutos e, com críticas ao atual governo, diz que o país chegou ao esgotamento de um modelo que, segundo ele, em vez de gerar crescimento, produziu estagnação, desemprego e fome. Mudança. Essa é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo. Para mudar, ele deixa claro, é preciso tempo. Teremos de exercer cotidianamente duas virtudes: a paciência e a perseverança. No discurso, mais uma vez, Lula confirmou a prioridade número 1 do governo dele. Eu desejo, antes de qualquer outra coisa, convocar o meu povo justamente para um grande mutirão cívico, para um mutirão nacional contra a fome. Mas citou todas as outras: reforma agrária pacífica, criação de novos empregos e as reformas da Previdência, tributária, política e trabalhista. O presidente Lula encerrou o discurso com uma homenagem. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Viva o povo brasileiro!